Olá, bem-vindo em mais um episódio do É Tudo Design, não é isso? Bem-vinda, amiga. Bem-vinda! E hoje a gente está com um convidado super especial. Ele que cuida de pessoas também, pode dizer assim? Pode, Ele porque cuida se de não é pessoas. ele, o negócio cai. E você sabe o que que é, né? Os É, prédios. exatamente. Ninguém melhor do que ele para falar de patologias, É né, isso Tamara? aí. Então hoje a gente vai receber aqui o Leonardo Costa. Bem-vindo, Uau, bem-vindo, Leonardo! Muito amigo. obrigado. É um prazer para mim estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que eu gosto muito, né? Tamara, grande amiga, você também, né? Com ótimas histórias. Não sei se vocês vão deixar contar, né? A gente vai soltar São Paulo. Daqui a pouco a gente fala, mas essa questão do trabalho e dos cuidados, eu sempre falo que a nossa missão é levar a qualidade de habitação para as pessoas. E isso tem se tornado cada vez um mantra para a gente dentro da empresa, dentro das nossas atividades, porque habitação não é só onde as pessoas moram, é onde eles trabalham, é onde eles passam tempo, é o transporte. Quantos não habitam um ônibus, que passam mais tempo dentro do ônibus, às vezes, do que até com a própria família, É né? verdade. Então, habitação é tudo isso. E a Uau. gente zela por isso. Zela também por casas para que não caiam, Verdade. como a Tamara sempre fala. Aí, Léo, assim, a gente tá vendo aqui, eu vou falar assim uma coisinha, né? Vamos contar aqui um pouquinho quem é o Léo. Assim, o perfil é daquele assim, né, amiga? E o currículo é imenso, mas é um grande amigo. E aqui, ó, natural do oeste do Paraná. E com base consolidada aqui em Brasília. Hum. Léo, conta aqui pra mim. O que fez você vir pra cá? Como é que foi? Veio desde Tchutchuquinho? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Eu cheguei em Brasília exatamente um dia antes de eu completar 10 anos. E Hum. isso eu só lembro por causa do aniversário. Datas, eu sou horrível. Mas eu me lembro disso. Meu pai passou em um concurso e ele decidiu trazer toda a família para cá. Eu lembro que nós estávamos no Paraná e, por conta disso, deixamos família, avós, tios, primos, todos no Paraná. Agora, esse mês eu perdi meu avô e pensar, hoje eu estou com 29, 19 anos sem ter a convivência com ele, que ele vivia comigo, eu morava nos fundos da casa dele, em outra casa. Então a gente abriu mão disso, em virtude da questão financeira, da questão de crescimento, mas Brasília é uma grande oportunidade para todos nós. Eu falo para as pessoas que Brasília, dos locais que eu viajo hoje pelo país, felizmente trabalhando, aonde a gente tem mais acesso à educação é aqui. Uau. Aonde a gente consegue ter mais, aonde a educação é mais tangível. É difícil em Brasília você encontrar uma pessoa que não tem um ensino superior. Quantos amigos que eu tenho que são mestres ou mestrandos? Quantos deixaram o mestrado no meio do caminho por causa que a atividade, às vezes até num órgão público, tomava mais tempo dele? Doutores, pós-doutores. Uau. Então é muito fácil a gente conhecer as pessoas que têm esse nível intelectual. E eu vim com essa experiência de ter essa convivência com essas pessoas de alto nível acadêmico. E hoje, né, com várias especializações, posso dizer que eu criei uma raiz muito forte em Brasília, com a empresa, e daqui a gente sai para o país todo, tem serviço em vários locais, mas Brasília realmente tem um canto especial no meu coração. E assim, Léo, quando é que você, lá na sua infância, talvez até lá no Paraná, quando você tinha antes, talvez até antes dos 10 anos, quando você notou que esse afinco, assim, com a engenharia, sabe? Falei assim, não, eu quero ser engenheiro. Você teve aquela fase? É porque a gente recebe aqui os nossos convidados, né, Tamara? E todo mundo fala assim, eu gostava de brincar, montava casa. Ou você já tinha um pouco desse dom, assim, sabe, na infância? Tinha alguma coisa que já te direcionava um pouco para essa profissão? Os seus pais, né? Você falou que ele Sim. veio para Brasília Uhum. quando vocês tinham 10 anos. Tem alguma relação com a profissão? Meu avô, eu costumo dizer que meu avô era um cara muito chato com as coisas que ele contratava ou que ele pedia. E eu me lembro das obras que ele fazia na própria casa dele, eu era pequeno, as expansões, e ele sempre muito chato com isso, e eu vendo aquele, ele querendo e sabendo como tinha que ser. E me lembro uma vez que foi trocar a telha da casa onde eu morava, que ficava no fundo, e ele acompanhava todo o serviço, e ele dispensou 2 pessoas porque eles não estavam produzindo o suficiente.
Então, meu avô, ele tinha essa noção das coisas. Mas naquele momento eu não sabia que era engenharia, que era cuidado, que era preço. Talvez até um princípio de uma engenharia diagnóstica, que é ser chato com os cuidados da execução. Então, mas o estalo mesmo de querer engenharia veio no ensino médio, quando no segundo ano a minha turma tinha um tema para a Feira de Ciências que era engenharia. E o meu grupo ficou com tecnologias da engenharia. Uau. E ali eu comecei a ver coisas novas que vinham surgindo. E aí eu falei, poxa, isso aqui é legal. Eu não tinha visto engenharia desse jeito. E quando iniciou a graduação, né, eu cheguei a ser aprovado no UNB, mas por questões estratégicas de deslocamento eu fui para a Universidade Católica, onde eu pude trabalhar durante quase toda a graduação, ter uma experiência vasta. Você fez vários estágios. Na verdade, eu fiz 2 estágios somente, mas durante quase toda a graduação eu trabalhei como assistente de engenheiro. Sim. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho 10 anos de experiência no setor. Eu comecei em junho de 2015 a atuar no setor como auxiliar de eletricista. A gente ia falar até isso, né? Porque você tem uma carreira de resiliência, né? Sim. Quando eu estava lendo assim, a gente, né, sempre a gente faz essa leitura junto. E aí eu falei, nossa, já começou ali como eletricista. Porque é muita resiliência, né? Porque geralmente as pessoas assim, vou deixar para fazer estágio depois, eu vou deixar para trabalhar depois. Você não, desde ali você já foi seguindo mesmo e começou ali como ajudante de eletricista. Até questão familiar, me lembro do meu pai, ele falava assim, você vai estudar de noite para você ter condições de trabalhar durante o dia. E era no Ministério da onde? Ministério da Educação. No Ministério da Educação. A gente sabe que terceirizado não tem muito respeito e não tem muita consideração nesses lugares, né? Me lembro de ter sido retirado do elevador algumas vezes para que o servidor pudesse utilizar. Nossa. Então... E você nem pensou em desligar algum botão? Como eu não cuidava da manutenção do elevador. Uma coisa básica, porque você não pode lidar, você não pode brigar com um eletricista. Eu não cuidava da manutenção do elevador, mas de vez em quando uma tomadinha ficava meio solta ali. Solta, com quem não quer nada. Mas realmente tinha a situação. Mas mesmo trabalhando no Ministério nessa época, eu já tinha decidido, no início da graduação, o que eu queria fazer. Eu tive uma aula magna na segunda semana. Isso eu sempre falo, e todo mundo que pergunta isso, eu falo, na segunda semana de engenharia eu decidi com o que eu queria trabalhar. Meu Deus. E vocês podem ver pela minha história que eu sempre fui decidido nas coisas que eu queria. E eu cheguei em casa e falei assim para a família, eu quero trabalhar com engenharia de patologias. Uau! Na segunda semana? Na segunda semana. Então, e você sempre foi assim, desde criança, sempre muito determinado? Muito determinado, muito decidido no que eu queria, porque eu acredito que uma decisão criada de forma sólida é uma decisão que é muito difícil você voltar atrás. E quando ele fala essas palavras sólida, é muito, né, engenheiro, né? É muito técnico. É muito sólido. Isso porque você fala que eu sou técnica, né, Tamara? Daqui a pouco a gente começa a falar de base, construção. A base da sua profissão, a construção dessa jornada. A construção dessa jornada. Aí a gente conversa assim, é assim que a gente vai conversando. Quando você vê, a gente tem essas palavras, assim. Então, essa sua base foi vindo ali do Ministério e depois, o que aconteceu? Depois disso, eu tive algumas experiências, né, pude trabalhar em execução de alto padrão, né, de casas no Jardim Botânico. Então, trabalhei ali, então consegui ver muitas coisas erradas que o pessoal executava, alguns cuidados que não poderiam deixar passar, mas que deixavam em virtude da situação. Então, dar um exemplo muito simples. O concreto ele tem um período que ele pode ficar em aberto, que ele pode ficar em transporte antes que ele comece a secar, por reações químicas. Ele entra no processo de reação de secagem. E no Jardim Botânico, pelo deslocamento, é muito difícil o concreto chegar nessa janela. Então ele chegava, ele já estava entrando no que a gente chama de pega. Ele já estava entrando em pega, ele já estava começando a criar uma pequena resistência. Mas isso aí, quando você está falando, é dentro daquele caminhão, né? Que você está falando que ele vai mexendo ali, exato, né? Exato. Então, a gente brinca, né? Eu brincava até com isso quando eu era criança. Então, coloca tudo ali e vai misturando até chegar lá, porque não pode deixar ele parado. Isso, mas mesmo agitando, tendo a movimentação, ele ainda vai entrar em pega por causa da reação química que ocorre dentro dele.
Então, ele chegava já fora dessa janela, que o concreto estava fresco. Ele já tinha iniciado o processo dele de secagem. Mas, por causa da distância, a gente não conseguia ter o concreto nessa qualidade. E Nossa. acabávamos usando. É muito comum no Jardim Botânico isso acontecer. Então, o que eu tive que aprender? Sobre aditivos de concreto. E a gente passava a utilizar aditivos direto da concreteira para que aumentasse o tempo em aberto do concreto e que ele não entrasse em pega antes de chegar. A gente comecei a perceber também a questão do superplastificante, que ele dá mais fluidez, principalmente quando você tem que fazer um grande volume de concretagem. E quando você. Agora, vamos lá, agora é técnica, agora que eu quero saber. Se acontece tudo isso, chega lá, o que depois da casa tá pronta, o que pode gerar? Isso pode gerar algumas fissuras. Isso gera é daí que fragilidade vem. no concreto. As Entendi. fissuras podem ser geradas por N motivos, né? Uma sobrecarga, a questão do concreto com um traço inferior, com uma resistência inferior ao que foi projetado. Então, isso eu aprendi nessa época, a fazer a questão do corpo de prova. Não sei se vocês... Não, A questão já quando ouvi. chega Mas o conta pro concreto, pessoal que eles não quando sabem. chega o vamos concreto, é moldado algo mais ou menos no formato desse microfone. Então, tira-se um pouco do concreto, coloca-se numa forma mais ou menos no formato desse microfone. Aham. E esse concreto, ele passa pelo processo de cura. E após o prazo de cura, que também o elemento estrutural passa, ele é rompido. Então, o rompimento vai dizer a resistência que aquele Que concreto aquele tem. concreto tem. E caso não atinja a resistência de projeto, a orientação é fazer um reforço, fazer algum tratamento ou até mesmo a demolição para a execução de um novo elemento estrutural. Tem algum problema assim que é comum acontecer? Deixa eu pensar aqui em alguma coisa. Período chuvoso, né? Período chuvoso. Período chuvoso é meu preferido. Não, o Léo é tão engraçado, amiga, porque eu falo assim, Léo, esse aqui, ele fala, que legal. Eu falo, o negócio tá caindo, ele fala, que legal. Não, porque às vezes, o que acontece? Tem clientes, e eu falo porque a gente lida com cliente Isso. diariamente, e às vezes eles não têm esse conhecimento Não da tem um técnica. conhecimento. Então, por exemplo, choveu. Pra ele tá bom, choveu, mas ele não tem aquela ideia de que tem um caminhão no caminho que tá rodando aquele concreto e que aquilo ali pode dar tudo errado, entendeu? Tem uma questão no concreto que a gente sempre pensa, que é a relação AC. Água, cimento. Essa relação AC, e aí tem alguns operadores de caminhão que não sabem disso e gostam de jogar uma água enquanto o concreto está sendo lançado. Meu Deus. Para dar mais fluidez. E essa relação AC, ela pode ser alterada nesse processo. Não que sempre vá ser, mas pode vir a acontecer dependendo do volume de água. Em período de chuva, Brasília eu acho lindo isso. Porque quem mora em Brasília, acha que quando chove você não pode fazer nada. Pega tudo surpresa. Brasília é assim. Pra quem não mora em Brasília, gente, eu vou tentar explicar um pouquinho. Brasília, você sai de casa, tá um sol de Lindo. quase 40 graus, assim. Lindo. Aquele calor, assim, do cerrado, né? Aquele sol absurdo. Você saiu de casa, fechou a porta, falou assim, não vai chover. No caminho, você já lida com temporal caindo, Sim. do nada. O tempo fecha do nada, né? Então, a gente realmente é pego de surpresa o tempo todo. A gente tem que andar com blusa de frio, mesmo no calor, né? A gente tem que andar sempre com segunda pele, porque vive naquela tira, põe, tira, né? Então, assim, eu acredito que para esse setor, por isso que eu te fiz essa pergunta, eu acredito que aqui em Brasília tenha um problema recorrente, ou talvez seja comum, né? Para vocês lidarem com esse tipo de situação. É porque aqui a gente tem uma janela de seca muito grande. E as pessoas acreditam que a gente só possa fazer obra na seca. Então, eu tenho um caso de condomínios que eu acompanho que a gente iniciou obra de fachada no início do período chuvoso. Estou fiscalizando a obra no início do período chuvoso. E a qualidade é a mesma do período da seca. Então, existem técnicas para a gente poder contornar isso. Tempo em aberto, que é o que eu falei até da questão do concreto, a gente também tem para reboco, que ele tem um tempo em aberto. Então, começamos a concretar, vê a chuva. O concreto, quando ele entra em pega, a relação AC não é tão alterada quanto se ele não tivesse em pega. Então, o que acontece? Começa a concretar, faz a distribuição, proteção com lona, todo mundo com capa de chuva. Se a chuva engrossar muito,
aí suspende a concretagem. Mas uma chuva tranquila, aqui em Brasília dificilmente a gente tem uma chuva muito intensa. Então, até mesmo que aqui em Brasília, para quem não é de Brasília, nós temos uma seca, que a umidade fica tão baixa que se o seu nariz não sangrar, você está na Brasília errada. Você está em Brasília do jeito errado. Então, e nesse período da seca, inclusive para outras atividades, ele é pior do que o período da chuva. Porque a gente tem uma perca de umidade muito rápida. Muito rápida. E aí a gente tem aquela questão das pequenas fissurinhas no formato de mapa. E aí você vai ter um reboco extremamente frágil, porque ele vai fissurar de forma exagerada. Aí você tem uma pintura que ela seca muito rápido, ela vai criar uma película na parte de cima e a parte interna vai estar úmida ainda. E aí vai dar aquela impressão de que está seca. E quando você passa a próxima demão da pintura, a anterior enruga tudo, cria bolha, ela escorre. Então, a gente tem essa realidade em Brasília. E eu costumo dizer, pessoal, né, a Brasília tem esse período de seca que a gente consegue lidar com ele. E um período chuvoso muito tranquilo. Nosso período chuvoso, quando está no período chuvoso de fato, geralmente chove no período da tarde. Então, você trabalha de manhã, de tarde espera a chuva. Consegue ver o céu, como é um planalto, você consegue ver a chuva chegando de longe. Sim. E aí se programa. Mas tem outros locais no país que chove o ano inteiro. E as obras continuam, as obras existem. E eu que vim da Finlândia, onde neva o tempo inteiro, 9 meses. Então, e o pessoal continua fazendo, e os prédios subindo. Então, assim, realmente é analisar, é ter uma faculdade, né? Sair de uma faculdade onde que realmente, né, leva o negócio a sério, para não sair derrubando tudo e a gente até mostrar isso para o cliente, né? Porque a gente precisa de estar com esse cliente e levar a solução, porque a gente nasceu para resolver problema, né? Essa é a nossa profissão, né? E também a gente tem que acabar muito com o achismo. Né? Uma obra não pode ter achismo. É muito comum eu chegar, a gente tem um caso de infiltração generalizada. Hoje eu visitei uma série de residências para poder fazer um cautelar de vizinhança. Vai ser levantado um prédio ou uma casa, e aí a gente faz a verificação na redondeza dos problemas que existem, para que sejam mapeados, caso venha a ter uma progressão, a construtora já saber o que foi que progrediu. E também os moradores saberem os problemas que de fato tem, para que eles tenham consciência se foi a obra ou não. É muito comum a gente entrar nas casas e as pessoas falam assim, não, aqui não tem problema nenhum. Você vai ver, a parede dela tá cheia de bolha, o teto tá todo mofado, tem uma trinca de ponta a ponta que quase cabe um dedo, e a pessoa fala que não tem problema nenhum na casa dela. Claro que não, amigo. Você que viu isso aí. Não caiu ainda. Não caiu ainda. Ah, tá assim já tem muito tempo. Sim, mas começou com uma trincazinha pequena e foi aumentando. Porque os materiais, eles... Tem uma movimentação. E um prédio, tem muita gente que não sabe, né? O prédio, ele se move, né? Então, tem horas, assim, que as pessoas não entendem. E eu falo, pessoal, né? Espere que se mova. Quando parar de se movimentar, aí você fica preocupado. Você fica preocupado. Porque... Eu acredito que muito dos problemas, eles aparecem depois, né? Depois. Você começa ali a obra, você consegue, igual você falou da questão do concreto, você consegue identificar e fazer estudos daquele concreto. E só que eu vejo que depois de longos anos que as pessoas vão começar a entender se aquela obra ela realmente teve assertividade ou se teve algum tipo de problema ali na execução, porque esses problemas normalmente eles acontecem depois. E aí, dentro disso, Léo, dessa janela, quais os problemas assim mais comuns, esses problemas patológicos mesmo, que poderiam ser evitados lá na construção do edifício ou da casa e que você nota que acontece com recorrência depois de alguns anos? Qual que é mais comum? Eu vou falar de dois. O primeiro deles é a falta de impermeabilização da fundação. Então, as vigas baldrames, a própria fundação... A gente tem aditivos hoje que são hidrofugantes que na concretagem da fundação podem ser utilizados. E a impermeabilização das baldrames, que evitaria uma série de problemas que a gente chama de umidade ascendente. É similar a você pegar um guardanapo, colocar dentro da água, você vai ver que a água sobe. É literalmente a água fazendo o oposto da gravidade. E gera aquelas bolhas no rodapé, até uma altura ali de 40, 50 centímetros. Já peguei casos de ter uma altura de 1,20.
Nossa. Meu Deus, 1,20. 1,20. A fundação não tinha nenhuma impermeabilização, aquilo já existia há muitos anos, e o pessoal foi deixando, e deu uma altura gigantesca. E outro, que é muito comum, não sei se vocês já viram, umas trincas na posição vertical. E quando você vai ver, tem um elemento estrutural de um lado e uma alvenaria do outro. Do outro. Isso é muito comum. Por que ocorre isso? A estrutura, ela vai ter uma movimentação diferente da alvenaria. Então, a gente Materiais diferentes. materiais diferentes. Então, a gente precisa fazer uma amarração entre os dois. Uma tela eletrossoldada com um prego fincado através de pressão seria o melhor dos casos. Então, você teria aquele travamento e essas trincas não apareceriam. E aí, por isso que a gente vê que essas trincas dificilmente aparecem em execuções de alto padrão. E aparecem em execuções de baixo padrão. Se bem que atualmente no Brasil a realidade do baixo padrão é alvenaria estrutural ou execução de parede pré-moldada. Então essas trincas por esse motivo têm reduzido. Por outros motivos aparecem ainda, mas por esse motivo específico. Mas são detalhes na execução que fazem toda a diferença na vida útil da edificação. Hoje tem construtoras que contratam a gente para fazer um acompanhamento da obra para poder evitar essas situações. Porque, às vezes, tem uma pessoa na obra e ela não tem o conhecimento disso. Ela não tem a orientação para isso. Às vezes, engenheiros muito bons não se atentam a isso, porque a cabeça deles está voltada para muitas outras coisas e essas nuances, esses detalhes que fazem toda a diferença, não é observado. Então, a gente faz esse acompanhamento também. Então você fala, as duas. Não, que eu ia falar pra ele. Então ele realmente foi lá no comecinho, na raiz, porque a viga baldrame, né, é um dos primeiros elementos. Que é onde você vai preparar tudo ali para subir as paredes. Então, seria esse conselho que você daria para quem estaria assistindo, quem está assistindo a gente, para quem está começando a construir, principalmente, né, Tamara? Eu acho que o conselho também é o que a gente sempre fala, né? A gente brinca aqui, a gente conversa, a gente ri, mas quando a gente está falando assim, né, nessa nossa área, né, de tanto da engenharia, quanto do design, quanto da decoração, a gente tem especialistas para isso, a gente não consegue saber tudo e tá tudo. Então, assim, vou fazer uma casa. Gente, eu não tenho nada contra o Zé. Eu tô doida para chamar um pedreiro para vir, não tenho nada contra. Mas eu acho que a gente, sim, porque às vezes a pessoa quer economizar tanto, eu quero economizar. Você não economiza na fundação, você não economiza, porque, gente, como é que você vai economizar na base do negócio? Não tem como. Mas eu quero economizar também na lâmpada. Não, você não vai economizar. Então, deixa eu já vou te dando logo, entendeu? Porque precisa de uma pessoa especialista. Se a empresa, que nem a nossa empresa, né? A gente está sempre com o Léo, a gente tem outras empresas. Aí, quando vem o valor, mas eu não quero pagar tudo isso. Você vai pagar lá depois. Então, é melhor pagar agora. Não, chamar pessoas competentes para fazer isso agora. E o nosso papel como profissionais é orientar mostrar e orientar clientes, isso. Né? A importância de contratar um engenheiro na etapa certa. Assim como eles nos procuram para fazer o projeto, é importante a gente orientar essas etapas que são super importantes aqui. E a gente sabe que nesse percurso, os detalhes fazem a diferença. Total. Seja na execução, seja no mobiliário, seja na parte de distribuição de ambientes, que as pessoas dificilmente falam sobre isso. Sim. Tamara sabe muito bem que a distribuição dos ambientes, a percepção de cada local, da casa, faz toda a diferença. E a gente tem situações profissionais, experientes, que às vezes não entendem como a engenharia ela tem se renovado. Muitas pessoas viram para mim e falam, não, mas a engenharia é a mesma há muitos anos. Não. Não é. A tinta mudou. Então, a gente pega um exemplo muito simples. Tem muitas químicas, né? Até para hoje a gente tem muitos polímeros, a gente tem muitas possibilidades. A gente fala que a tabela periódica inteira está ali, né? E eu vou dar um exemplo de uma situação que eu estou acompanhando agora, um condomínio cliente meu. A gente está tendo uma situação com um reservatório, e esse reservatório foi impermeabilizado com um material que não tem entregue o desempenho que deveria. E também causa problema com a saúde da pessoa. E aí, esse é o ponto. Aí é o ponto. Porque o reservatório, eu digo, pessoal, o reservatório... Primeiro ponto, quando eu chego numa edificação,
Eu ando na garagem para poder ver os elementos estruturais, para saber se tem algum risco de colapso, que é no subsolo, que vai dizer boa parte disso. Depois eu subo no reservatório e vejo como está o reservatório. Porque o reservatório não estando bom, é de fato um risco à saúde. É um risco até de intoxicação da população. E é um risco altíssimo que as pessoas não olham. As pessoas têm que parar e olhar para os seus reservatórios. Quem mora em casa, é muito comum você lavar a caixa d'água durante um período ali. E o povo nem sempre ter lembra essa disso. Gente, se manutenção. a gente fizer uma pergunta dessa para quem estiver assistindo e fala assim, você que mora num prédio, quantas vezes você foi Eu já fui. fazer uma verificação do reservatório? Eu já fui, porque eu sou curiosa. E aí eu olho Mas assim, se a gente colocar numa estatística, não vai, não Às sabe. vezes até fazer um questionamento para a própria administração Do condomínio. do condomínio. Manda um certificado de limpeza, um certificado de teste de potabilidade, qual foi a última vez que foi feita a manutenção. São questionamentos comuns O que a povo só administração pensa deve responder. na época do quê? É dengue. Tudo agora. É dengue, o mosquito. Não, meu irmão. Sim. É o ano inteiro. Você tem que olhar, você tem que analisar, porque realmente, depois que o problema acontece, gente, eu já vi gente aí de interditar prédio. E aí temos outros problemas, né? Que o povo não faz seguro. Ou o seguro é mal feito. Ou o seguro é Ou mal o seguro feito. é mal feito. Porque é outra coisa que a gente também, na nossa empresa, a Paula, quando a gente faz, vamos fazer. O seguro. Não quero seguro. Meu amor, você vai precisar dele. Você vai, o seguro é para você. Não ter usar. o seguro e não usar. Não usar. Essa é a realidade. Mas se um dia você usar, porque eu morei em Atlanta, quando aconteceu isso, uma coisa assim, eu viajei para Brasília, deixei a casa e esqueci só de uma coisa pequenina, né? Porque eu vim para cá no verão. E deixei a casa lá no inverno em Atlanta. Quando eu chego, a casa estava alagada e o cano tinha estourado. Aí eu falei, gente, mas como? Não sei o quê. A bonita aqui devia ter deixado um pouco aberto, porque a água tem que continuar passando. Uhum. Congelou tudo e Explodiu. alagou tudo. O que me salvou, além de tudo, o seguro. E depois nunca mais. Só o vizinho que viu assim, a água descendo, que era uma casa de 4 andares, Sim. e tinha elevador, um monte de coisa. Minha filha perdeu tudo. Eu só vi o vizinho ligando, tentando ligar, e eu morando, né, passando férias aqui, só vi o pessoal da embaixada ligando e falando, tem acontecendo alguma coisa na sua casa. Quando eu vi, só vi a água descendo, perdi tudo dentro de casa, tudo. Perdi tudo. E era uma casa alugada, em Atlanta, 4 andares, e imagine só o elevador, né? Quando eu fui ver, Carlos tinha feito seguro. Eu falei, Deus, eu amo tanto esse marido. Não me deixe sem ele, pelo amor de Jesus. Quando eu fui ver, pagaram tudo, ainda o hotel, a gente ficou. Porque é casa? Gente, a gente tá falando em dólar, né? Eu ia dólar, né? Então, assim, quando eu vejo, tem que ter mesmo. E até fica a dica para os profissionais da nossa área, é sempre importante ter um seguro de responsabilidade civil. Civil. Nós temos essa responsabilidade também. Nós não estamos livres do erro. Não. E eu digo, eu posso errar. E até hoje não aconteceu ainda. Eu mas também não erro, amiga. Até hoje não aconteceu, mas eu tô esperando pelo dia. Mas já sabendo. A gente tem responsabilidade técnica. Por que você botou esse piso? E se a pessoa escorrega? E se cai? Quem foi? Alguém? Então, a gente não é assim, vou falar e vou fazer. Sim. A gente sabe, né, amiga? Por causa que colocou essa tinta, por que usou isso, porque aí vem o dinheiro. E outra coisa que a gente quer falar, a gente quer até te pedir desculpa. A gente ama engenheiro. Porque tem uma briga. A gente não briga com engenheiro, né, amiga? Não briga. Não. A gente não briga com os coleguinhas de profissão. Mas sabia que eu acho que isso já foi uma coisa que existia um negocinho assim do engenheiro ficar, o arquiteto, o design. Ainda tem. Hoje eu acho que não existe mais tanto. Existe. É porque a gente evoluiu, minha irmã. Eu e você, então não existe mais. É porque eu adoro os Existe engenheiros, tá? Eu amo. Então, pra mim, na minha bolha não existe mais. É porque eu pego o serviço depois que vocês entregam, né? Então, vou dar um exemplo muito claro. Não fala mal dos coleguinhas, não bota nome. Não vou falar mal. Mas é uma questão de aplicação de material. Sim. Vocês pensarem, vocês conhecem um travertino.
Aquela Sim. pedra lindíssima. Que já deu problema. Agora vocês imaginem ela no piso de um deck, de Oi? uma piscina. Aonde? No piso do deck de uma piscina. Sério? Sim, já encontrei situações assim. Não, ainda bem que não fui eu. Entende? Então, às vezes o material é muito lindo, o material é bom, Mas não é para lá, né? mas a aplicação não é boa, não é para o ambiente correto. E Então- lá atrás, tudo vem, né, amigo? Vem a caixa, vem dizendo lá, tráfego, vem falando quanto que vai ser de metros quadrados. Tem tudo lá. O povo não lê, só fala assim, eu quero bonito. Não, meu amor. Não é bonito Por isso que eu sou primeiro. super a favor dessa união total Eu entre também. arquiteto, Sim. engenheiro, design. Eu também. Porque eu acredito que um vai auxiliando o outro, né? outro. O arquiteto, ele tá ali, ele faz o projeto. Uhum. O engenheiro, a ideia dele é que esse projeto seja executado com êxito, né? E que seja um sucesso. Então, eu acredito que tá todo mundo por um bem Sim. em comum. Tem a Tamara, felizmente, deixou participar do processo, né, junto com ela, justamente para poder falar alguma coisa com relação a isso. Não que eu vá interferir no conceito, mas o material, às vezes, a gente dá um pitaco ali de que não é o melhor. Mas a grande questão é a gente pensar em duas coisas. Isso aí, realmente, todo mundo tem que pensar nisso. Projetista, usuário, quem é o executor. Quem é o executivo? Quem é o executor, sobre manutenível. Então, os sistemas instalados, eles têm que ser manuteníveis. Explica o que é, porque tem gente que não faz a mínima ideia. O que é um sistema manutenível? Que você consegue dar manutenção. Manutenção. É muito lindo as fachadas, que elas têm aqueles recuos. Então, em cima segue a laje, e no andar abaixo da cobertura ela tem um recuo. Para aquela fachada, é necessário fazer um ponto de ancoragem, que é por onde o pessoal vai descer para fazer manutenção, Fazer manutenção. que a gente chama de negativa. Só que para fazer esse ponto é extremamente perigoso. Meu Deus. Então, o sistema é manutenível? É, mas tem a dificuldade. Vou dar um exemplo de um sistema que não é manutenível. Vocês pensem, a gente está num ambiente aqui muito agradável. Que, por sinal, foi a gente que projetou. Não é nada. Sorry. Que, por sinal, até parabéns. isso aí, ó, é o minha, do galpão, tem tudo aqui assim, ó, rola um monte de coisa. Sim, um ambiente muito bom. Vou falar do piso. Tá pra- Não vem falar do mal do meu piso. Não, vou falar bem do piso. Vem. O Aqui dá só piso, reparo. para esse ambiente, ele é extremamente recomendável. Sim. Agora, pense num ambiente onde não tem uma janela para se fazer a limpeza. Então, ele não é um piso manutenível para aquela situação. Sim. Agora, vamos pensar, você falou a questão do piso ser liso, o tipo de acabamento. Vamos pensar num piso com acabamento polido, numa lavanderia. Sabe o que a gente chama? Você já viu? Quanto mais ele brilha, a gente fala assim. Quando a pessoa, eu acho tão lindo, eu vou colocar aqui. Aí eu falo assim, esse aqui é traumatismo craniano, o nome desse piso. Aí, porque traumatismo craniano. Vem uma criança, não vê a água, vem uma criança correndo, vem um idoso. Aí eu falo, Não, área de traumatismo serviço. craniano. E na área de serviço, então, filha, Você vê? tem algum outro termo depois? É, Morte súbita. Morte súbita, talvez? a gente... Adoro o Léo porque ele é didático. Adoro didático. E a gente, hoje, estava comentando com a Tamara, já estamos batendo aí quase 150 laudos executados. A gente teve situação de piso de lavanderia coletiva de prédio, que colocou um piso que quando você entrava, você manchava o piso todo. E a gente identificou isso antes da operação. Então, tem esse aspecto manutenível e tem o aspecto de operação. Existem casas de máquina, outro problema. casas de máquina de piscina, casas de bomba, que um profissional ficar em pé é impossível. O profissional tirar uma máquina ali de dentro, não tem outro termo que não seja loucura, porque é difícil. Porque o povo não dá uma olhada naquele livro que chama Ergonomia. Então, a gente tem essas duas situações que precisam ser observadas. Sim. Se é manutenível e se tem essa possibilidade de conservação. Porque... Eu tenho uma pergunta. Sim.
A gente está vivendo um momento bem desafiador no mundo todo, né? Lá fora, o pessoal. A gente tem que falar sobre isso, eu vou falar. Lá fora, os engenheiros, arquitetos e designers já estão pensando, se tiver uma guerra, começar a colocar umas coisinhas. Olha, eu já dando dica para você. Depois, ó, o projeto 10% é meu. Pix meu e de Flavinha. E de Léo. Contrata nós, né? Estamos falando. Porque se vier Garanto uma que a minha guerra... economia que eu levo é bem maior do que os 10%, viu? Maior do que 10%. Amigo, se vier uma guerra, se acontecer alguma coisa, você acha que o Brasil já está na hora de começar a pensar em umas coisas mais subterrâneas? Hoje a gente tem alguns túneis que eles não suportam uma carga dessa. Uhum. Brasil, felizmente, a gente está acomodado. Eu acho isso muito bom do ponto de vista cultural nosso, né? Porque a gente, sem terremoto, sem guerra, sem elementos desse tipo. Mas, ó, tem umas pessoas aí que estão querendo tacar umas bombas aqui. Por hora, nós nos acomodamos. E nunca foi pensado essa realidade. Então, nossas estruturas não suportariam questões dessa. Mas você acha que está na hora de fazer uma cidade pensando já, começando nisso aí? Eu acho que o custo, isso dizendo como profissional, o custo para executar um projeto como esse, ele ultrapassa a usabilidade dele. Entendi. Tá, mas se acontecer, o que eu faço? Para onde que eu vou? Eu tô preocupada. Ela só quer um buraco para ela entrar ali, eu só ó. quero saber pra onde que eu vou, entendeu? Na hora que assim, tá com a bomba. Eu tô querendo ficar, porque barata ela sobrevive, mas eu tô querendo saber como é que eu faço isso. Os 2 pontos de uma estrutura que tem maior resistência, escada, elevador. Então, se aproxima disso, há chance de um colapso. Mas se o prédio cair, tem uma frase que eu gosto de usar. Que não seja o meu, fala. O meu prédio não vai cair, não, porque você que é o... eu verifiquei a qualidade dele, é bacana. Propaganda da Faenge. Ó. A gente fazendo lá o laudo de comissionamento, a gente conseguiu acompanhar quase que toda a execução. Faenge, um exemplo aí de execução. Temos várias construtoras boas aqui, né? Então, tem uma frase que eu uso para situações como essa, Tamara. Sai correndo. Não, que Deus abençoe o paltório. Então... É melhor a gente começar a construir, porque o negócio vai ficar feio. Vamos pensar de um ponto de vista estratégico, Tamara. Se a gente tem uma bomba, hoje, se aproximando do DF, o tempo de comunicação à população não seria suficiente para você se deslocar para o subterrâneo. Entendi. Então, mesmo que a gente invista numa execução dessa, o tempo de deslocamento ele não vai ser suficiente para se salvar. E conforme as bombas vão ficando cada vez mais fortes, os bunkers, os mais antigos, não vão suportar essa carga, esse impacto, essa distribuição de energia, falando do ponto de vista da física, né? Então, tem esse aspecto. E a gente tem que pensar nisso. Sim. Por isso que eu falo que é um investimento... Que já pode já ir começando a pensar se não destruírem tudo. Mas é um investimento que ele é muito grande para um resultado muito pequeno, infelizmente. Entendi. Você, assim, vamos aqui, você tem uma reunião, né? Você tem que ir lá olhar para ver se o prédio não vai cair, né? É uma visita de acompanhamento. A gente presta um serviço... Isso que eu ia te perguntar, que serviço é esse que você presta à sua empresa? A gente faz um acompanhamento das edificações já consolidadas, as edificações que foram concluídas, justamente porque você falou. Essa janela entre a entrega e as manutenções. É onde a gente vai fazendo acompanhamento, vendo o desenvolvimento dos prédios, os cuidados que são necessários. A gente faz um planejamento de manutenção. Costumo brincar com os clientes que é similar a um plano de saúde, Sim. entre muitas aspas. Sim. Porque é um cuidado constante, é cuidar de fato da saúde. A gente pensando no conceito de cidades inteligentes, Sim. a gente pensa, né, Tamara, você que fala tanto dessa questão de neuroarquitetura, desse aspecto. Então, quando a gente traz para a cidade inteligente, a manutenção previamente planejada, a manutenção cuidadosa, ela entra nesse conceito. E a gente traz esse conceito muito forte com uma metodologia muito bem consolidada, validada. Hoje, saindo daqui, eu vou visitar um condomínio, que é a primeira visita dele, hoje
visita de implementação. E a gente vai fazer o acompanhamento dele. Hoje, o prédio que a gente cuida mais tempo são 5 anos. Ou seja, eu cuido desde o ano que eu fui formado. Uhum. Desde o ano que eu me formei. E Pode não não. parecer, Uhum. mas eu tenho 5 anos de formado, viu, pessoal? Então, pode não parecer, mas eu sou. Mas é um cuidado constante. Então, existem demandas, existem questionamentos, existem cuidados que precisam ser tomados. Cuidados que vão... Eu brinco com os clientes. Tem um prego na parede. Eu afundo, eu tiro, eu deixo. O que eu tenho que fazer com esse prego? Sim. Manda mensagem para a gente, pergunta, a gente Sim. vai responder até isso. O edifício está estralando e o morador da cobertura está com medo. Não, vamos lá verificar se é um problema estrutural. E é bom até a gente pensar, porque a gente tem, nisso tudo, quando a gente fala, né, tudo design, arquitetura, tudo isso, a gente tem que pensar também, amigo, que eu falo, é tipo assim, um síndico. O síndico, ele precisa de ter um acompanhamento desse, porque dependendo, você quando pega um prédio, né, que te entrega, primeiro que você vai ter que fazer uma avaliação de te entregar. Eu adoro aquele com a bolinha de gude, que você joga, que eu acho lindo. E aquela varetinha com a bola na ponta que sai batendo? Sai batendo. Nossa, já quebrei O cerâmica demais com ladrilheiro aquilo chega treme, né? Você chega com aquelas bolinhas, lá vem a doida com as bolinhas. Com as bolinhas. Eu já quebrei revestimento com aquela cisinha. Brincando. Aí você faz aquele, né? Eles te entregam, né? Você vê ali, você, né? Porque faz uma coisa que é outro serviço que você também presta e a gente faz, que é, vai entregar a chave do imóvel? Então, chama a gente, porque a gente realmente, né, Flavinha, a gente faz isso, porque a gente entrega tudo isso para o nosso cliente junto com o Léo e A gente tudo. é o chato da história. A gente é o chato, entendeu? Não é só chegar lá que eu quero uma cortina, que nós vamos falar depois sobre a cortina, exatamente. Que é outro convidado, e depois a gente vai falar sobre isso, mas assim, a gente já vai fazendo toda essa parte, e ali a gente tem esse projeto que a gente faz, sim, que precisa, e depois desse, você chega para o síndico também e fala assim, porque dependendo, gente, você perde as garantias. Perde. Tem garantia, se você não faz isso, perde a garantia. Ah, piscina, não sei o quê. Normal, perdeu garantia. Aí vai vir para o bolso de quem mora lá, que a gente sabe o que é o nome de uma taxa extra para o condomínio. Entendeu? Sim, tem condomínio que a gente cuida, estamos cuidando há 6 meses, e esse condomínio foi entregue há 8. Nós já verificamos vários pontos. A construtora não sabia que a gente tinha sido contratado. O síndico mandou uma reclamação e ela falou, este item não está na garantia. Nossa, mas eu fiquei muito feliz. Você ficou feliz? Nossa, mas eu fiquei sorridente. Alguém, assim, então é melhor a construtora te contratar bem no comecinho, para você não brigar com o pessoal da construtora. Exato. Porque você está do lado da construtora, você está do lado do síndico, você está do lado da pessoa. Sim. Você está ali para resolver e ajudar todo mundo. Essa é a realidade. No final das contas, Tamara, a gente está do lado da boa execução. Da boa execução. A gente está do lado da qualidade. Da segurança. Da segurança. E até mesmo da valorização do imóvel. Tem condomínios que eu acompanho, que eu cuido, que tem fila de espera para comprar apartamento. No meu, adoro. Tem fila de espera para comprar apartamento. Por quê? Ele é bem cuidado, ele tem qualidade. Até prédios já consolidados, que aí depois você não sabe de que custa 10 milhões, 15 milhões. Você fala, mas por quê? É justamente. É uma área de uso coletivo que, passado um determinado tempo, ela tem uma renovação arquitetônica, ela entra uma parte da neuroarquitetura, ela entra uma concepção de cores novas. Um ambiente como esse ele é extremamente planejado para que as pessoas sintam-se à vontade, sintam-se dispostas a verem. Eu mesmo, se eu estivesse assistindo, eu ficaria encantado com essa iluminação aqui. Eu ficaria olhando para a iluminação o tempo todo. Mas... Não, tem que olhar para a gente. Mas é isso mesmo, o projeto ele tem um propósito, né? Tem um propósito. E as áreas comuns, elas vão ficando ultrapassadas. E isso, primeira coisa que um corretor faz quando ele chega para apresentar um apartamento. Ele não mostra o apartamento, ele mostra a área comum. Ele mostra a área comum. Porque, ele encanta o cliente para depois levar no apartamento. Porque o apartamento vai estar vazio, um monte de parede branca. Mas aí entra a gente... É a primeira impressão, gente. Mas aí mas entra a gente fazendo o quê? O decorado. Decorado vende. Decorado vende. Em condomínios já consolidados... É verdade. Não tem essa... Não tem. E aí os projetos vão ficando ultrapassados, não vão tendo apelo estético, não vão tendo a conformidade, o conforto. Sim. E aí a gente começa a pensar nisso. Então, clientes com prédios mais antigos,
eles começam a trazer isso. E é uma realidade que a gente leva. Olha, vamos modernizar, vamos trazer um conceito melhor, vamos trazer o aspecto do que os moradores querem e precisam sentir. A gente teve uma experiência de um retrofit de um salão, de uma área gourmet, em um condomínio de 15 anos. Nossa, ficou incrível. A gente faz milagre. Incrível, incrível. E eu posso dizer que os moradores passaram a elogiar muito aquele ambiente, que antes era deixado um pouco de lado. Então a gente começa a pensar nisso como a realidade do design, a realidade da arquitetura, a realidade de entrar isso, e as pessoas têm que ter consciência disso, que isso está na vida dela, que isso está no dia a dia, porque, como eu disse, e volto a repetir, os detalhes que fazem a diferença em todos esses aspectos. A gente já está caminhando para encerrar, amigo. Você sabe, porque tu... Olha, amigo. Ô, Léo, eu vou te falar que o povo gosta de uma fofoca aqui, tá? A gente chega aqui quando a gente fala só de técnico. O povo gosta de fofoca. Assim, tá, mas a gente quer saber da vida do Léo. E a gente nem tem mais tempo pra saber da vida do Léo. A gente vai ter que chamar o Léo de novo. Chamar o Léo de novo. Só pra falar da vida dele. Mas Tamara. eu acho que a gente pode contar uma história nossa Só antes de ir embora. Pra encerrar. Pra encerrar. Bom, vocês estão vendo nossa comunidade aqui, né? Ah. Nossa comunidade. Que fez história em São Paulo, o Léo estava com a gente. Fizemos história em São Paulo, tive a experiência de estar com as duas em São Paulo. Na Revesti. Na Revesti do ano passado, se eu não me engano. Foi. Passei uma tarde com as duas e vendo exposição de cadeira. Ó, engenheiro. Porque faz parte, tem que entender o outro lado para a gente poder dialogar. Sim, senão não dialoga. Vendo exposição de cadeira, vendo mobiliário. Tamara falava, olha que linda essa obra de arte. Falei, aí eu vou pegando, né? Passando a mão. muito bom, Tamara. Realmente vai fazer a diferença. Para mim... Nenhum. Mas eu tava ali do lado apoiando. Amigo, gente. Amigo é isso, né, amiga? E em todos os locais chegava. Não, tira uma foto com a nossa comunidade. E o pessoal não entendia. Não, é aqui, nossa comunidade. Vamos mostrar a nossa comunidade. Um takezinho desse movimento pra todo mundo entender o que o Léo tá querendo dizer. Eu era o guardião da comunidade. Ele cuida de prédios e cuida de caneca, gente. Por trás das câmeras eu tava ali, ó. Não pode quebrar, assim, não pode quebrar. A gente tem só uma, não pode quebrar. E eu falava assim, não faz isso, segura isso aí. Léo segura a caneca. Era eu segurando a caneca e a Ana segurando as bolsas. E a gente andando pelas ruas, indo em exposição de arte. Muito legal. Então, bom, mas foi uma experiência agradável, né? É sempre muito bom estar com vocês. E em São Paulo não foi diferente, a gente se divertiu muito aquele dia. Muito. Tem as cadeiras, mas... mas faz parte. Pra gente, assim, foi um prazer ter você aqui hoje, porque ele fez parte, né, da história, desse processo do Eto Design, antes de a gente estar aqui, antes de tudo isso, né, você participou aí com a gente nesse momento que foi tão gostoso, tão especial, né, Tamara? Antes de eu fazer, quem geralmente faz a pergunta é a Paulinha, a última pergunta, mas eu queria... Ela tá lá no outro podcast dela. Ela tá lá no podcast da Paulinha. Ela tá no podcast da Paulinha. Não tô. Sabe o que é? É porque eu faço um monte de podcast, eu tenho que te explicar. É 3 por semana, Tamara. 3 por semana. E tem vários. Aí tem um que é pra uma coisa e tem outro. Aí tem Paula virou Flávia e a Flávia virou Paula. Tem hora que eu tô lá com a Flávia, aí tô com a Flávia, aí falo Paula, aí todo mundo fala, eu falo, não corta, corta, porque isso sou eu. Eu tenho TDAH e tá tudo bem. Hoje eu não tô medicada, ainda tem não tô medicada. Eu tô nos grupos empresariais, né? Porque a gente tem uma veiazinha empresarial, tem que ter, porque só engenharia, por si só, ela não atinge o público que deveria atingir. Então a gente vai pro... Aqui, ó, vocês estão vendo eu de sapatinho branco, camisa branca. Não, eu ando como engenheiro. A Tamara falou, se arruma, até penteou o cabelo hoje. Ele penteou o cabelo, é verdade. Mas eu tô nos grupos empresariais. Aí tem isso aqui, eu recebo 3 podcasts da Tamara por semana. E só fico lá, Tamara é incrível. Vou puxar o histórico, digitar Tamara, tem uns 10 comentários meus, Tamara é incrível.
Porque chega uma hora que não tem mal o que comentar. Ficar só botando coraçãozinho só não bota dá. coração, porque toda hora, assim... Aí Mas, amiga, faz aquela pergunta pra ele. mas a gente antes tem uma eu só quero pergunta que é a mostrar. pergunta do nosso... pode mostrar. Mas antes ele tá numa revista aqui, você faz isso aqui em Anápolis, né, amigo? Essa revista é de Anápolis. É de Anápolis, né? Eu vou deixar aqui depois o pessoal ver. E aqui você está falando da paixão pela engenharia, a arte de diagnosticar construções. E você está não só aqui em Brasília, Anápolis... Hoje a gente tem uma atuação forte no cenário nacional, felizmente. Claro que o Centro-Oeste é um ponto mais forte, porque a gente está aqui, né? Eu resido aqui, mas Goiânia é muito próximo, Anápolis, esse eixo, né? Sim. Felizmente a gente consegue ter clientela no eixo todo, mas isso não impede a gente estar atuando em Sim. Minas, São Paulo, Sim. Santa Catarina, Curitiba também, que agora a gente está estruturando a expansão para lá. Nordeste, né? Nós possivelmente aí a gente está vendo. OAB, a gente dá palestra, viu? Para advogado também, CREA, a gente leva o conhecimento. CAL. Parte de cidades inteligentes, essa questão de cuidados com manutenções preventivas. A gente tem que conscientizar a comunidade, a população com relação a isso. Sim. E nós técnicos, advogados, seja a profissão, precisa ter consciência disso, né? Aí a gente tem a última pergunta que a gente sempre faz, e quem faz deixa eu ver se é Flavinha ou Paulinha. Não, aqui... essa pergunta, ela é bem democrática. Calma aí, deixa eu até trocar a perna aqui para poder ficar confortável. Cuidado com aqui. essa caneca. Porque a gente já sabe que tudo é design mesmo, né, amiga? Tudo é design. Antes de você fazer a pergunta, só um detalhe, pessoal. Tamara é muito minimalista nas coisas, né? Super. Colocou uma xícara de café só porque café é a marca do engenheiro, né? Tanto que eu passei quase todo podcast tomando café. Engenheiro sem café não funciona, é nosso combustível, né? Nosso combustível. Eu falei, cuidado com a xícara, cuidado com a comunidade. Mas faz a pergunta, amiga. Qual foi o melhor design que você já fez? E tudo é design. Lembrando que tudo é design, não é só obra não, tá? O meu melhor design é o Miguel. Fiz bem certinho. Paulinho também. O meu maior design foi o legado profissional. Uau. Boa. Sem sombra de dúvidas, é o legado profissional. Uau. Eu chegar num ponto de... É incrível, não tem como dizer diferente, ser chamado para ir no local e o pessoal falar, você foi recomendado por todos. Eu chegar para fazer um serviço numa construtora com um profissional que eu não conheço e ele falar, eu conheço seu trabalho há anos. É sobre isso, né, amigo? E ver que treino pessoas e essas pessoas vão ficando cada vez melhores profissionalmente, como pessoas, como vivência, porque quando a gente fala de legado, a gente não fala somente do profissional, mas da pessoa. Sim. Da mesma forma que a gente constrói prédios, a gente cuida de prédios, acho que a gente também precisa cuidar das pessoas, valorizar aqueles que estão em volta da gente. Seja uma amizade, seja uma pessoa que está sempre atenta. Aninha está atrás da câmera ali, mas falei o nome dela, já levantou a cabeça. A gente tem que valorizar as pessoas, porque no final de tudo são as pessoas. O design são para as pessoas, o diagnóstico são para as pessoas, as edificações são para as pessoas. E o meu coração é totalmente seu. Obrigada, viu, amigo, por você ter vindo. Estou muito feliz. Muito obrigada, Léo. E depois você volta mais, porque realmente... Que a gente vai querer saber da sua vida. Da sua vida, porque, olha, nem perguntamos a cor que ele gosta. Mas é isso, mas né? É isso, é sobre isso, é conversar. E é interessante porque Tamara é uma grande amiga minha, amiga pessoal, conhece a família, né? Conhece, enfim... Não preciso nem falar, né, Tamara? Me conhece, de fato. E quando ela começou a ler o currículo, o resumo, antes da gravação, ela falou assim, nossa, Léo, eu não sabia que você era isso tudo. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, também não. Esse é meu amigo, gente. Obrigada, amigo, obrigada. E eu que agradeço. A gente se vê por aí, por essa andança, e você sabe que meu coração pertence a você. E a Flavinha. Eu agradeço, é incrível. Falei isso várias vezes durante o podcast, mas é incrível estar com vocês duas. A gente tem boas histórias, boas lembranças, boas risadas juntos e sei que isso não vai parar aqui.
Não. Sei que isso Você vai continuar. voltar. Você vai Ah. voltar. Tá sua avó aqui que Você você vai vai voltar. voltar. Ah. E a gente vai encerrar o É. nosso podcast. Então vamos encerrar com mão dada aqui, ó. Vamos encerrar com mão dada. Gente, Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.